Breve o reino deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, aleluia, glória, glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amados, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui é o vosso amigo presbítero Deronildo Santos, trazendo mais uma palavra da parte de Deus, para o meu, para o seu, para os nossos corações. Se você gosta desse conteúdo, fica comigo neste vídeo, curta, comenta e compartilha, porque é muito bom para ajudar, para que outras pessoas venham ter conhecimento também da palavra de Deus. E eu quero falar um pouco nesta oportunidade sobre a grande tribulação. Quando que se dará a grande tribulação? Então, eu te convido a, claro, pega a sua Bíblia para você conferir. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu falar uma coisa. Às vezes acontece da gente acontece de citar um versículo, por exemplo, as cartas, né? Uma, duas, primeira carta, segunda carta, primeiro livro, segundo livro. Às vezes a gente, não vou dizer, a gente é falha, a gente confunde. Ninguém é perfeito, não é verdade? Então, se acontecer, às vezes eu edito no vídeo ali qual é o livro, qual é o capítulo, para não ficar dúvida. Porque o meu objetivo é ensinar única e exclusivamente a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida. Eu não venho aqui nas redes sociais passar o meu parecer, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino que é. Não. O que eu quero passar para os senhores, para os meus seguidores, para os amigos e amigas, irmãos e irmãs, é o que a Bíblia diz. E para nós importa isso. Jesus disse, examinai as Escrituras. E o resto é resto. Então para nós importa a Bíblia. Podemos ler livro, podemos ler apostila, contando que seja sempre baseada única e exclusivamente na Bíblia. Toda a nossa palavra, toda a nossa pregação tem que ter na base bíblica. Fora isso, não dê ouvido. E se eu começar a falar, ou qualquer outro pregador, qualquer outro professor, começar a falar que não tiver enquadrado dentro da Bíblia, faz o que? Deleita, exclui, bloqueia, sai fora, porque é a palavra de Deus e ponto final. Amém? Então, eu sempre tenho falado aqui sobre o arrebatamento da igreja. Meu último vídeo foi falando sobre Efésios 6, ainda ficou mais uma parte para concluir, porque hão de convir comigo, porque é muito difícil passar um estudo bíblico em alguns minutos, né, pelas redes sociais. Então eu procuro fazer da melhor forma possível. Hoje eu vou fazer diferente. Como? Porque sempre eu faço assim as minhas anotações, né, bíblica, e passo. E às vezes, é claro que a gente tem que anotar, ninguém é perfeito. E a palavra de Deus que eu quero trazer nesta oportunidade para você, meu amigo, minha amiga, e peço, compartilha esse vídeo, comenta, deixa o seu parecer, até porque para mim, né, aprender mais e mais e poder compartilhar mais conteúdo sobre isso com vocês, sobre a Bíblia, no modo geral. Por que eu vou falar sobre a grande tribulação? É porque ela está muito próximo de acontecer. Mas antes de acontecer a grande tribulação, os 3 primeiros anos de paz, uma falsa paz, vai acontecer, é claro, o arrebatamento da igreja. Eu disse no vídeo anterior e volto a dizer, quem está aí esperando que vai ficar na grande tribulação, está apostando que a igreja vai ficar na grande tribulação, eu sinto em te informar que você está equivocado, sabe? Não é justo para qualquer um
que tem consciência na palavra de Deus, tem consciência, sabe que Deus ele não vai colocar os seus filhos, a sua noiva, a noiva do Cordeiro, no mesmo patamar que os ímpios. Primeiro eu quero dizer, para que serve a grande tribulação? A grande tribulação será primeiro um período de grande sofrimento para aqueles que ficarem, mas em especial primeiro para Israel. Por quê? Porque Jesus ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, os seus o deixaram. Então a grande tribulação será esse período para esse povo que se rebelaram contra Deus, apesar de que Israel é o povo da promessa, sim, nunca deixou de ser. Deus nunca quebrou a sua aliança com Israel. Por isso nós amamos a Israel. Muitos ainda às vezes dizem, mas vocês amam Israel, que é um povo rebelde. Para nós não importa. E por um lado nós até agradecemos, porque se Israel abraça o Messias, quando ele veio há 2000 anos atrás, hoje nós que estaremos pagando um alto preço. Então ele veio para Israel, para os que eram seus. Os seus não receberam, mas nós recebemos. E ponto final. Nós estamos aqui, a igreja hoje do Cordeiro. Então a grande tribulação ela vem primeiro para Israel, para que Israel se arrependa, porque Israel não reconheceu o Cristo quando ele veio, o Messias. Nós aceitamos. Hoje nós pregamos o Messias. Por quê? Primeiro, pela palavra, pela fé. Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que nós não vemos. Se for analisar esse versículo pela lógica, nós vemos que o povo de Israel, eles têm história viva, eles têm história que eles viveram, suas gerações viveu, eles saíram do Egito, eles tiveram grandes sinais, grandes maravilhas, eles assistiram, as suas gerações, e mesmo assim rejeitaram o Messias. Eles viram os profetas, eles viram os homens de Deus, os que falavam inspirado por Deus. Eles viram grandes sinais, grandes milagres, grandes maravilhas. Hoje a igreja é a igreja apenas pela fé. Nós não vemos 1% e nem vivemos o que Israel viu e viveu. Por isso, o castigo, a correção de Deus para Israel será grande. Qual o objetivo? De Deus corrige a quem ama e açoita aquele que ele toma por filho. Então, Deus vai trazer a grande tribulação para corrigir a Israel, para que Israel entenda que só o Senhor é Deus. Assim como Deus livrou na época de Faraó, tirou os hebreus lá do Egito, na hora que Deus trabalhou com eles no deserto, Deus atravessou o mar, Deus venceu grandes batalhas. E nós, a igreja, nós hoje, pela fé, nós vivemos exclusivamente pelo que nós lemos. E ponto final. Nós não temos assim, nenhum de nós hoje podemos dizer, nós passamos por isso. Não, Israel tem história. Então a grande tribulação é primeiro para corrigir a Israel. Porque Deus corrige a quem ama. Deus corrige e açoita aquele que ele toma por filho. Então Israel é de Deus. Segundo propósito e objetivo da grande tribulação é corrigir os ímpios. Por quê? Porque os ímpios são aquele povo que não acredita na palavra, são aquele povo que desprezam a palavra, é um povo que critica, que zomba. Então eles vão sentir na pele o poder da grande tribulação. Terceiro objetivo é para corrigir aqueles que conhecem a palavra, que se rebelaram, se apostataram da fé, muitos se desviaram, ou muitos que estão dentro da igreja mesmo, mas não acreditam que o Senhor tem uma promessa especial para o seu povo. Lembra o que Paulo falou a Tito 2, versículo 14? Que Deus, Jesus separou para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Esse povo é a igreja. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos que se você não crê na Bíblia, na palavra de Deus, sinto muito, você está equivocado.
você está no lugar errado, porque a nossa base, a base do verdadeiro cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia. Sabe, Gálatas capítulo 3, versículo 22, está escrito assim, ó, que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E nós crentes, nós cremos pela fé, nós só temos a fé, nós só temos a Bíblia. Quando Jesus estava lá no meio dos discípulos, alguém falou assim, bem-aventurado o ventre que te deu a luz. Aí ele falou, mais bem-aventurados são aqueles que creem na palavra, que as guardam e as obedecem. Então nós somos bem-aventurados por isso. Então, acredite, essa grande tribulação, ela está muito perto de acontecer. Essa grande tribulação está muito próxima. Por quê? Porque nós já estamos vendo. Então, eu fiz questão de fazer umas anotações aqui, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Primeiro, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, olha só, Daniel, foi escrito o livro do profeta Daniel no ano 530 antes de Cristo. Antes de Cristo que foi escrito. 530 anos antes. Daniel que foi lá para a Babilônia, foi preso, levado cativo junto com Israel, pois muito bem. Então, nesse período ele escreveu. E lá no capítulo 9, versículo 27, quando depois da oração que Deus falou, o anjo falou com Gabriel, ele falou assim que, versículo 27, não dá para ler tudo, depois vocês leem com calma para analisar. Diz assim, ó, ele firmará uma aliança com muitos. Ele quem? O anticristo, né? Uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa da abominação, das abominações, e virá o assolador. E isso até a consumação que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, está falando do quê? Do anticristo, do príncipe deste mundo, que vai fazer um acordo de paz com Israel, com o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque esse acordo está muito perto de acontecer, segundo alguns doutores da lei, estudiosos, teólogos. Eu não sou teólogo, eu sou apenas um curioso, mas que crê na Bíblia e que tenham estudado. Segundo o que nós temos visto, já nesses governos atuais, já foi dado início a esse acordo de paz em 2018. Já está começando, já se cogita alguns nomes para ser esse homem do pecado. Esse homem que vai se assentar no trono de Israel, querendo parecer Deus, né? Então, aqui Daniel está falando que ele vai fazer um acordo de paz, vai trazer uma aliança. E a gente está vendo muitas cogitações de quem é, quem não é. Para nós, igreja do Senhor, não importa quem será o anticristo. Não, mas nós sabemos que ele virá. Alguns têm citado o nome de A, de B, de C, né? E por alguns fatos tem tudo a ver, sim. E nós estamos visto, o próprio Daniel 12 fala que a ciência se multiplicaria. Olha como que nós estamos vivendo no período onde a tecnologia está tão avançada que hoje já não tem mais como o homem recorrer e voltar atrás. E a tendência daqui para frente é a tecnologia, a ciência, se autodominar a si mesmo. Então o mundo está aí caminhando para um governo único. E esse governo único, acredita, ele vai conseguir fazer o tão esperado acordo de paz em Israel com o Oriente Médio, com aqueles países ali próximos. Nós de outros países americanos, Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos e outros países, nós não temos nada a ver com isso.
mas vai respingar também. Por quê? Porque esse acordo de paz vai atingir o Oriente Médio e vai atingir todo mundo, porque vai ser uma paz mundial, uma paz uma paz universal. E essa paz vai ser uma paz artificial, aquela paz que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler para você, estou falando e estou lendo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz assim, o Paulo escreveu assim aos Tessalonicenses: pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então a grande tribulação consiste nisso, um grande sofrimento, uma grande angústia, que nunca houve, mas vai haver. Por que vai haver? Vai haver porque esse homem que vai fazer o acordo de paz, ele vai se levantar, vai querer ser adorado como Deus, vai querer vai se engrandecer. Pior que ele vai conseguir. Ele vai conseguir, né? Mas a Bíblia fala o que? Na 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, para que nós não nos movamos facilmente no nosso entendimento, nem nos perturbemos, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou por carta, né? Porque já está tudo acontecendo e nós estamos vendo aí esse novo governo americano cogitando aí a paz, elaborando um acordo de um cessar-guerra da Ucrânia com a Rússia, e fazendo ali, segundo o historiador, não estou dizendo que é, o seu genro, vou falar assim, o seu genro, né? Que todos estão achando que tem esse outro homem da tecnologia aí avançada, dono da Tesla, que também estão dizendo que é. Para nós, igreja, não importa quem seja, nós, igreja, devemos fazer o quê? Nos prepararmos para ouvirmos o tocar da última trombeta. Esse é o nosso objetivo. Então, o que eu quero falar? Daniel, no ano 530 a.C., ele já previa isso. 530 é muito tempo. São muitos anos, muitos séculos. E nós já estamos no ano 2027 depois de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo falou para o anjo falou para Daniel. Daniel, lá no seu livro, 530 anos, sela as palavras desse livro, porque o tempo está muito longe do fim. Já quando nós chegamos agora, que nós estamos vendo aí as cartas de Paulo, nós vemos o livro de Apocalipse confirmando tudo isso, o anjo falou para João: não sela este livro, porque o tempo está próximo, está perto o tempo do fim. Apocalipse, capítulo 22. Então, nós vemos o seguinte, que muitas pessoas não estão entendendo, não estão conseguindo acompanhar os passo a passo da Bíblia e está ficando perdido. Mas o que eu digo é, procure conhecer a Bíblia, procure estudar, porque está chegando sim, e não é conto de fada, é fato real. Está chegando sim o momento em que o Senhor vai tirar a noiva da terra. Então eu quero ler para vocês duas pequenas passagens em dois livros distintos, porque quando nós falamos, nós não falamos da nossa cabeça. Eu não falo da nossa cabeça. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Então eu falo a palavra de Deus. Mas a gente estudou. Eu estudei um pouco a palavra. E não vou me deixar de crer em homens que têm falado, instruído a palavra de Deus baseado na Bíblia, para acreditar em muitas pessoas que estão chegando agora. E quando você conversa com certas pessoas, você pergunta quanto tempo você estuda de Bíblia por dia? Ou por semana? Ou por mês? A pessoa não tem nenhum estudo. Então como é que você vai dar ouvido a quem não estuda a palavra? Quem não obedece a palavra? Quem não anda pela palavra? Para dar ouvido em pessoas que acham. Então, pense direitinho. Amém?